Por que tirar o atleta do esporte nem sempre é a melhor opção durante o tratamento de lesões? Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta, e hoje esse é o tema do nosso vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal da High Performance. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, lembra de fazer a sua inscrição no canal. Nós temos vídeos semanais. Fazendo a sua inscrição você não perde nenhuma das nossas notificações. E se você gostar do conteúdo, também compartilha com alguém que vai se beneficiar dessa informação. Assim você ajuda também nosso canal a crescer e chegar em cada vez mais pessoas. Hoje eu quero começar o vídeo um pouquinho diferente, contando para vocês um caso de um paciente que nós atendemos recentemente para exemplificar melhor o que eu vou falar, para que vocês entendam um pouco mais na prática. O que acontece é que na fisioterapia esportiva, os pacientes que fazem atividade física, seja de forma amadora ou de forma profissional, eles têm demandas diferentes. Então, o paciente que faz atividade física não só a nível recreacional, ele tem demandas diferentes daquele paciente que pratica ali uma atividade 2 vezes, 3 vezes na semana para manter sua saúde. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. As demandas físicas, emocionais, nutricionais são diferentes e tudo isso vai ser avaliado no tratamento desses pacientes. Então, o caso que eu vou contar para vocês hoje é de um paciente de sexo masculino por volta de 40 anos de idade que pratica corrida de 3 a 5 vezes na semana e faz musculação 1 ou 2 vezes. Esse paciente teve período de interrupção da atividade física por conta da pandemia, tanto da musculação quanto da corrida. Ele teve um momento de pausa muito grande, mas há aproximadamente 1 ano ele vem sentindo desconforto na região posterior da coxa, na inserção da musculatura que a gente chama discos tibiais, então perto ali do glúteo mesmo. É a queixa dele. Então, toda vez que ele corre, ele começa a sentir dor. A queixa é que na primeira corrida da semana, ele sentia dor após alguns minutos de corrida e no final. E nas outras corridas da semana, essa dor ela ia começando cada vez antes, mas no geral ele não tinha dor no dia a dia. A dor estava sempre associada à corrida. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa considerar é que o paciente já chegou para a gente com uma queixa crônica, não uma queixa aguda, que também exige uma abordagem diferente. E a queixa também não foi de origem traumática, ele não sofreu um acidente, não teve nenhum esforço ali, um impacto muito grande que levou à dor. A dor ela foi acontecendo de maneira gradativa. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção é que, claramente, pela queixa desse paciente, a dor está muito relacionada à carga a qual esse paciente é exposto. Quando eu quero dizer carga, é a quantidade de atividade física que ele pratica na semana. Um outro ponto importante é que a quantidade de fortalecimento muscular que esse paciente estava fazendo para a demanda de corrida dele também estava muito baixa. Então, a gente encontrou nesse paciente vários desequilíbrios musculares que precisavam ser melhorados. Feita a avaliação inicial, onde nós identificamos esses pontos importantes, associamos também com o exame de imagem. Esse paciente ele veio de encaminhamento médico, então ele já chegou com uma ressonância, onde foi verificada uma tendinopatia na região, porém sem ruptura, sem lesão das fibras desse tendão. Então, a partir daí, nós traçamos a linha de tratamento. E o que foi importante para esse paciente e para outros pacientes com queixas parecidas ou nessa mesma linha? Lembrando que cada pessoa é única e cada um receberá a sua linha de tratamento. É que por ser uma queixa diretamente relacionada, como eu disse anteriormente, à quantidade de atividade física, o repouso total, então tirar totalmente esse paciente da atividade física, não era a melhor escolha. Por quê? Qual que é o erro que muitos pacientes cometem nesse momento? Eles acham que se eles ficarem 1 mês sem correr, eles vão poder voltar a correr a mesma quantidade que eles faziam antes e não vão mais ter dor. Só que não é assim que funciona, porque nesse momento você já teve uma alteração da fibra de tendão, você vai perder força nesse período se você ficar totalmente em repouso, independente de você estar em tratamento ou não. Então, se você faz um nível de atividade aqui em cima e entra de férias, você não consegue voltar nesse nível de atividade. Isso é para todo mundo e principalmente se você está em tratamento de lesão. Então, o que foi feito com esse paciente? Nós começamos a trabalhar toda a musculatura que estava mais fraca nessa região, que a gente precisava corrigir. Verificamos também o gesto da corrida para verificar possíveis pontos ali de correção, possíveis pontos de sobrecarga que poderiam ter causado essa lesão. Aumentamos a quantidade de fortalecimento muscular específico e diminuímos
a demanda da corrida, porém sem tirar totalmente esse paciente. Então ele começou a correr 2 vezes na semana, então ele não podia correr mais que isso, e nós limitamos a quantidade de tempo e a velocidade que esse paciente ia correr de acordo com a queixa dele. E assim nós conseguimos evoluir até que ele voltasse a correr ali suas 5 vezes na semana. O que é importante aqui? Esse paciente ele nunca vai poder fazer só 2 dias de fortalecimento para correr 5 vezes. É importante que a gente tenha um equilíbrio entre a quantidade de fortalecimento e a quantidade de corrida que é feita. É muito pouco, é um desbalanço muito grande que a gente tinha. Então a gente precisou corrigir isso e esse paciente respondeu bem. No caso dele, nós não precisamos corrigir o gesto esportivo, ele tinha um bom gesto. Realmente estava muito associado ali à quantidade, ao excesso que ele estava dando para o corpo dele. Então ele estava fazendo uma lesão de sobrecarga que a gente chama. Isso é uma abordagem muito comum. Então, tirando aqueles pacientes novamente que eles sofrem um trauma ou que eles vêm de uma lesão aguda, a gente costuma reduzir a atividade física ou, quando necessário, interromper, mas por um período muito curto, ou fazer o que a gente chama de treinamento cruzado. O paciente não pode correr, mas ele pode pedalar ou fazer uma natação, que ajuda a manter seu condicionamento cardiorrespiratório, ajuda a manter força e, no momento correto, a gente reinsere aos poucos ele ali na corrida ou na sua atividade principal de esporte. Então, se você é praticante de atividade física, seja a nível recreacional, seja a nível amador ou profissional, sempre consulte um fisioterapeuta esportivo, porque ele saberá te avaliar e direcionar o seu tratamento de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda específica. Na fisioterapia esportiva, a gente precisa adaptar não só a quantidade de treinamento e fortalecimento, quanto exercícios específicos para cada modalidade de esporte. Então, para cada atividade física, eu vou ter um olhar direcionado para aquele gesto ou para os gestos que são mais específicos daquela atividade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de deixar seus comentários, a gente costuma responder todos e escolhemos alguns para trazer no quadro de pergunta do seguidor, também respondidos em vídeo. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.